Bom, e a gente destaca agora, então, falas do presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro. Ele criticou nesta quinta-feira a Associação Médica Brasileira após a entidade recomendar o banimento dos medicamentos que compõem o chamado kit Covid. Em carta divulgada na terça-feira, a AMB afirmou que cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina não têm eficácia científica comprovada no tratamento ou prevenção da Covid-19 em nenhum dos estágios da doença. Ribeiro discordou do posicionamento em entrevista ao Jornal da Manhã e também falou sobre vacinas e lockdown. Vamos acompanhar um trecho. Hoje se fala muito de ciência em relação à Covid. Mas, infelizmente, a ciência, ela tem muitas dúvidas em relação ao tratamento dessa doença. Essa doença ela tem 1 ano de idade. Aonde que está a grande contribuição da ciência em relação à Covid? No desenvolvimento das vacinas, porque não existe precedente também na história da humanidade de uma vacina que tenha sido desenvolvida em 8 meses, e nos pacientes em terapia intensiva, os pacientes críticos. E aí realmente houve avanços. O uso de anticoagulantes, o uso de corticoides, a posição prona, que é quando o paciente fica deitado de barriga para baixo, né? Alternando nas unidades de terapia intensiva, a intubação tardia, enfim, nós temos avanços em relação ao paciente crítico e às vacinas. Quanto à fase inicial da doença, por mais que as pessoas digam que existe consenso na literatura em relação ao lockdown, por exemplo, não existe consenso na literatura em relação ao lockdown. O que nós questionamos aqui é o seguinte: essa história de que está estabelecido na literatura que o tratamento precoce não tem efeito na Covid-19 na fase inicial, ela não é verdadeira. Essa argumentação não é verdadeira. Vamos lá, Ana, o que achou dessas declarações? Olha, Vitor, eu assisti a entrevista toda no Jornal da Manhã e foi uma entrevista... A palavra que eu quero usar é tocante, porque é de homens como o presidente do Conselho Federal de Medicina, né, o Dr. Mauro Ribeiro, de homens assim é que a gente precisa numa pandemia dessa, numa pandemia global, histórica, e homens que estão realmente preocupados com vidas humanas, com a recuperação dos infectados. Ele falou bastante também no problema da politização da pandemia nesse sentido. Foi uma entrevista com uma calma e uma preocupação muito importantes no meio de uma pandemia política também, uma pandemia intelectual, e uma calma, uma serenidade, e você vê que ali a gente vê realmente um líder, né? Eu fiz algumas anotações aqui em relação à entrevista, porque eu assisti, inclusive, 2 vezes, confesso, tamanha o meu choque de ver, não desmerecendo, né, o doutor Mauro, mas eu não conhecia, mas um choque de ver um homem tão sereno, competente e realmente profundamente preocupado com vidas humanas, né? Eu repito aqui o que ele disse, né, aspas aí para o doutor Mauro Ribeiro, quando ele disse, infelizmente, certos assuntos foram proibidos. Essa história de que está estabelecido na literatura que o tratamento precoce não tem efeito na fase inicial é mentira. Ou seja, o presidente do Conselho Federal de Medicina é um negacionista agora? É isso que a imprensa vai colocar? Que o presidente do conselho responsável aí pela medicina no Brasil é um negacionista? Ele também chamou a atenção num ponto interessante sobre o lockdown, Vitor. Ele disse o seguinte, aspas também para o doutor Mauro Ribeiro: não existem estudos que provem que o lockdown tem um efeito melhor do que a proteção dos vulneráveis, o uso de máscaras, o distanciamento social e algumas medidas de restrição preservando a liberdade das pessoas. Ele também disse que uma pandemia como essa é uma pandemia histórica, né, no mundo, que no Brasil a gente nunca teve uma pandemia dessa magnitude, até porque ele também fala, a gripe espanhola não atingiu o Brasil, então essa pandemia é uma pandemia, é a primeira vez que a gente vive essa crise sanitária no Brasil. E ele também, como ele colocou aí, vocês colocaram aí no vídeo dele, ele chamou a atenção que ontem nós
comentamos sobre a AMB, aí, a Associação Médica do Brasil, e inclusive ele disse que a carta que a Associação Médica do Brasil colocou aí, publicou na terça-feira, condenando esse tratamento precoce, ele disse que essa carta, inclusive, avança as competências legais. Ele disse que quem tem atribuição legal de determinar o que pode ser usado e não pode ser usado com a população brasileira é o Conselho Federal de Medicina, e que a carta publicada pela AMB não passa de uma opinião, mas que quem determina as diretrizes aí é o Conselho Federal de Medicina, e disse que o peso da responsabilidade entre uma carta opinativa da AMB é bem diferente do que o Conselho Federal de Medicina, que guia exatamente aí os caminhos da medicina no Brasil. Augusto. Deixar as coisas claras, né? Suponhamos que o presidente Bolsonaro tivesse assumido o comando do combate ao coronavírus sem que fosse afastado desse papel proibido de exercer esse papel pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Aí ele começa a decretar um lockdown atrás do outro. E chegaríamos, como chegamos, a este momento com um recorde de mortos, de casos confirmados e tal. O que vocês acham? Ele não seria responsabilizado por isso ou seria chamado com mais intensidade e veemência ainda de genocida? Está na cara, né? Está na cara, pois ele não tem nada a ver com as decisões tomadas, digamos, em São Paulo. São Paulo, se fosse um país, estaria numa situação pior que a do Brasil. E aí? É claro que o lockdown não funciona, mas é claro que não serve. É um negócio quanto aos medicamentos, né, aos remédios que tem, é o seguinte, não sabemos como lidar com o vírus. Da mesma forma que não sabemos ainda como lidar com a AIDS. E não existe a vacina da AIDS. As pessoas acham que sim, né? Existe o quê? Aqueles coquetéis, né, que foram desenvolvidos aí com a ajuda de voluntários e que foram prolongando aí a vida de tal forma que hoje a morte por AIDS não é vista mais como uma coisa apavorante. Aí e nem são tantas. Está sob controle e não há vacina. Como lembrou o entrevistado, agora nós tivemos uma vacina desenvolvida rapidamente, ela está sendo testada, eles não sabem se vale para as variantes. Então, estamos no escuro. Temos poucas certezas. Uma delas, o lockdown não funciona. Funciona as medidas. Eu estou cansado de me ouvir, confesso a vocês. A gente fala isso todo dia nós estamos certos e somos os negacionistas, né? O que produz efeitos razoáveis, bons, eu diria até, são as medidas de distanciamento social. A vacinação em massa em outros países já caiu o índice. E as vacinas estão sendo problemáticas, aí, a vacinação é problemática em todos os países do mundo. Agora, hoje o Brasil chega a 300 mil mortos, que é profundamente lamentável, tal. É apresentado como se só ocorresse aqui, como se fosse o problema do mundo. O Brasil é o único e tudo atribuído ao presidente da República. Quer dizer, os governadores e prefeitos que fecham cidades e estados o tempo todo, esses não têm nada a ver. Eu pergunto, cadê os resultados do lockdown de Brasília, de São Paulo, mais rigoroso? É o toque de recolher. As ruas têm que sair da Jovem Pan e eu venho correndo para casa, porque senão o vírus me pega, ou a polícia. Claro que não, né? Claro que não, claro que eu não faço isso, mas é uma hipótese, é uma possibilidade. Então, esses caras dos lockdowns, eles defendem o fica em casa e culpam o Bolsonaro, que é contra o fica em casa. Esse é o Brasil. Algo mais, Ana? Rapidinho para a gente fechar, 30 segundinhos.
Acho que tá fechado o som da Ana, a gente ainda não conseguiu ouvi-la. Agora sim, vamos tentar, Ana? Sim, rapidamente, Brown, o doutor Mauro Ribeiro disse aí, né, que nunca houve um precedente na história em relação a uma vacina criada, né, tão rapidamente assim, em 8 meses. No último dia 20, entrevista a um canal de TV chinês aí, Gao Fu, que é diretor do CDC chinês, ele explicou, inclusive, que uma terceira dose da Coronavac pode ser necessária. Ele deu a entrevista para a China Central Television e disse que os anticorpos no corpo, após tomar a vacina, podem não ser tão bons para prevenir infecções respiratórias. E aí ele repetiu que 2 doses da vacina Coronavac, que são vacinas inativadas, podem não induzir anticorpos suficientes. E uma terceira dose pode ser necessária. Isso prova exatamente o que o doutor Mauro diz, que é uma pandemia histórica e que nós estamos ainda aprendendo muita coisa sobre esse vírus.